Outro verso usado por Theodore Bessa e Charles Spurgeon isoladamente é esse. João 5, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Ou seja, isoladamente, retirando esse verso de todo o contexto e abandonando o mesmo, o Filho vivifica aquele que quer. E aquele que o Filho não quer vivificar, ele não vivifica. Mas será que é só isso? Quais são aqueles que o Filho quer vivificar? Porventura, não são aqueles que ouvem a sua palavra e obedecem? Nós lemos João 5, verso 21. Agora, olha o que diz João 5, verso 25. 3 versos depois, olha só o que diz. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é. Vem a hora, e agora é. No tempo que Jesus estava falando isso. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Os mortos. Quem são os mortos? Jesus falou, agora é essa hora. Quem eram os mortos? As pessoas que estavam vivas no corpo, mas mortas espiritualmente. Mas Jesus está falando que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados e não tem poder de escolha? Essa frase não foi de Paulo. A frase de Paulo é, quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa é a frase de Paulo. A frase que está na mente de algumas pessoas e formando uma corrente de pensamentos entre os filhos de Deus, que diz, o homem está morto e não tem poder de escolha, essa frase não procede de Paulo. Você nunca vai encontrar nas epístolas Paulo falando isso. Nós estávamos mortos, sim. E quando Paulo fala, quando nós estávamos mortos, isso é antes de Cristo. Mas quando Deus fala a sua palavra e a fé é gerada naqueles que ouvem e obedecem, então os mortos podem ouvir a voz do Filho de Deus. E Jesus disse, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Se existe aqueles que vão ouvir, então existe aqueles mortos que não vão ouvir. E não vão ouvir porque Deus não quer. Porque eles não quiseram reprovar as obras das trevas. Porque o mesmo Paulo que fala de predestinação, também diz por Tito, capítulo 2, verso 11, o seguinte. Porque a graça de Deus se há manifestado. Testemunho do apóstolo Paulo. Falou isso inspirado pelo Espírito. De que maneira a graça de Deus há se manifestado? Trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. E Deus disse que não tem prazer na morte do ímpio. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio e a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, por que Deus não salva a todos os homens? Porque muitos desses homens não querem ser salvos. E quando muitos desses homens querem ser salvos, eles não anulam a graça de Deus por essa escolha. Porque eles não poderiam escolher nada se Jesus não tivesse feito o sacrifício. Aonde que eu vou anular a graça de Deus quando eu escolho receber de graça o sacrifício do Senhor? Eu não estou anulando a graça, eu estou confirmando a graça.